Nepomuceno, fica à vontade, tá? Totalmente à vontade, né, Fica uma Nepomuceno? bagunça organizada, tá? 1h09, é o nosso programa Boca Livre, 17 anos no ar. 10 anos na Bandeirantes, 7 aqui na nossa Tropical AM. Nosso papo de hoje é Ciência da Informação. Com a gente o jornalista Carlos Nepomuceno. Nepomuceno, boa tarde para você. Tudo bem contigo? Tudo bem, Bem boa tarde. bem pertinho do microfone. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Você não fala, você tecla, né? É isso aí. Você tecla. Não, agora tenho falado no canal do YouTube, tenho falado... Lógico, É isso aí. Tem São falado, as redes sociais. Agora tem o teu áudio, vídeo, claro, né? Pra mim tudo é sempre muito novo. Eu sou um maior dinossauro. Eu também. Tem o Facebook. Mas tem Instagram. gente pior do que a gente. Tem. Pergunta, faz uma enquete aí com os ouvintes. Tem. Mas é tudo muito novo. Pra mim, pra você. É tudo muito novo. Muito novo. Eu ainda sinto falta do correio, da carta recebida em casa. E a tecla Não é? da nossa, como é que chama? As gordinhas da nossa máquina de escrever. Eu tenho um amigo, né, depois fica à vontade. Eu tenho um amigo que falou o seguinte: o e-mail ele fez eu desaprender a escrever. Eu falei, pô, como é que é isso? Ele falou, eu tenho que responder tanto e-mail que eu não boto mais acento, não boto vírgula, entendeu? Não boto. Tô falando sério, maiúscula e minúscula. Eu vou direto. Eu falei, mas aí não pode perder o sentido. Quem tiver que decodifique. Falei, assim? Eu ainda não cheguei ao ponto, mas estou quase de trocar as palavras. VC, TB, BJ é beijo, né? VC é você, que é mais? E por aí vai. Né? Eu também não gosto de mas e o Carlos Nepomuceno gosta? Carlos, o que vem a ser ciência da informação? A ciência da informação é uma área que estuda... o pessoal confunde com tecnologia e confunde com comunicação. É uma área que fica no meio. Trabalha muito com questão de armazenamento de informação, é uma área que vem como tradição da biblioteconomia e da arquivologia, e depois ganhou aí um status de uma ciência mais sofisticada, né, uma ciência aplicada, que estuda os impactos da informação na sociedade, né, desde o armazenamento da informação até o impacto da internet, e foi ali mais ou menos... O pessoal daquela empresa americana gosta dessa ciência da informação, né? Hoje a gente vai ter aí um boom, né, não só na ciência da informação, da comunicação e dos estudos cognitivos. Na minha opinião, são as ciências do século XXI. Elas vão quebrar o modelo que a gente tem hoje, que é muito centrado na economia, na política e na sociedade, que a gente acha que o que muda a história, né, é a economia. A economia. A economia, etc. E a gente está vendo com essas mudanças que a gente está passando na sociedade, que não é bem a economia só que faz mudanças, né? Quando a gente tem uma mudança tecnológica, a gente não tem, às vezes, capacidade de perceber, e é essa que talvez seja a grande chave para entender essas mudanças que aconteceram no Brasil em junho, né, a partir de junho, é entender que a tecnologia não é tão neutra como a gente imaginava. Eu acho que esse que é o ponto que a gente pode discutir. Eu não queria, porque fica informação, essa tecnologia, isso tudo que você falou é muito amplo, então eu não queria resumir, mas vou tentar. A gente pode dizer que o mundo contemporâneo hoje é antes e depois do Facebook? Eu acho que o mundo contemporâneo é antes e depois das mídias sociais, em que o Facebook hoje aparece como grande centro, né? E ainda diria mais, a gente está vivendo um momento similar ao que nós tivemos na época do papel impresso, em que o mundo foi antes e depois do papel impresso. Verdade. O papel impresso, depois que chegou, nós tivemos o iluminismo e tivemos toda a Renascença, que estruturou a base para a gente fazer a Revolução Francesa, que na verdade é o que a gente tem hoje no mundo, que deu ali a Revolução Americana e a Francesa, deu a Revolução Industrial e todo esse modelo que o pessoal quer. E deu até a Revolução Russa, né, para uns que não lembram. Todo esse modelo que a gente tem hoje da sociedade, ele é filho da Revolução Francesa e ele é neto da Revolução Cognitiva do papel impresso. E quando a gente vai querer entender o que a gente está vivendo hoje no Brasil, a gente tem que entender que a chegada da internet é uma revolução cognitiva igual ao que aconteceu em 1450. Veja só, rapaz. Nós não estamos tão longe, não. A nossa perereca está lá, na internet. Estamos aí, sendo vista, você está vendo, né? Em todo mundo.
tropical830am.com.br. Isso. Mas eu queria até conversar um pouquinho com o Nepomuceno, porque no meio dessa... Você vê que isso mudou tanto, Nepomuceno, tá vendo? Hoje a gente é mais... Porque antigamente, eu tenho 33, eu tenho quase a sua idade de rádio, 33 anos. E... Antigamente, rádio era um negócio... tudo bem, guardando, por favor, isso que eu vou falar. Era esculhambado, entendeu? Você vinha de camiseta, você vinha tal, de qualquer jeito, entendeu? Botava o pé na mesa, é verdade. Ninguém ia te ver, isso aí. É verdade, eu mesmo cansei de ver que eu malhava, né? De mamãe, vou tomar injeção, aquelas camisas da mamãe, vou tomar injeção, tal. Hoje não dá mais, hoje tem um vídeo, entendeu? Hoje não dá mais para eu ficar palitando o dente, né? De vez em quando tirava um negócio do nariz, não dá. Porque hoje ficou hoje o rádio é uma coisa híbrida, você tem a imagem também. E as grandes rádios, se você vê, você tem um estúdio, tem várias câmeras. Isso. Tem várias câmeras. Tem uma grande rádio aí que trabalha com 5 câmeras. E tem só um operador para operar essa câmera no rádio. Para mim isso é TV. Quando eu estudei comunicação em 1985, eu me formei, era TV. A rádio era outra coisa. Né? Como jornal era outra coisa. Isso aí, os e-mails, por exemplo, nós estamos até sem a Diane aqui, mas o pessoal manda e-mails e tal para o programa e tal, quer dizer, hoje você é tudo. Então eu concordo muito com o que o Nepomuceno falou, quer dizer, mudou tudo. Mas tem gente que não entendeu isso ainda, né? Fora nós dois aqui, alguns dos nossos ouvintes, tem muita gente que não entendeu, quer dizer, tá muito difícil analisar o que aconteceu em junho no Brasil a partir disso, dessa não compreensão dessas mudanças que estão existindo na sociedade? Porque o que acontece? Eu estou estudando. Eu vou pedir a você para falar no microfone. Eu estou estudando esse assunto desde há 10 anos, né? Que eu comecei meu mestrado, fiz em 94, e depois o meu doutorado em 2011 e lancei um livro em 2006. Então, realmente é um negócio sofisticado, porque o que a gente está vivendo hoje, o meu diagnóstico, eu vou falar um negócio aqui, depois a gente pode decupar. Mas a gente está vivendo hoje... Explica para a gente, para os nossos ouvintes, o que é decupagem. Decupar, eu vou quebrar a ideia do conceito, dividir. Então, o que se chama... a gente está vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje uma pandemia cognitiva, técnico-cognitiva reintermediadora. O que significa isso? O que é isso? O que significa isso? Traduzindo, a gente primeiro, pandemia porque ela é mundial, ela não se restringe a um país só. Técnico-cognitiva porque ela tem uma característica, o mosquito que está mordendo a sociedade hoje é um mosquito tecnológico. O que faz a diferença hoje, o que as pessoas foram para a rua em junho de 2013, não iriam para a rua se não tivesse uma coisa chamada Facebook. Então ela é técnico-cognitiva. E ela é reintermediadora porque ela permite o descontrole das ideias. Então a gente está vivendo uma situação... Peraí, traduzindo, o descontrole das ideias para você quer dizer isso? O que quer dizer é o seguinte, você tem um modelo de mídia em que você tem forte concentração, que é o caso da rádio, o caso da televisão, o caso do jornal impresso, em que você tem uma comunicação vertical muito cara. Isso que a gente está fazendo hoje aqui não é qualquer um que pode fazer, porque tem um custo, claro, né, de mandar a mensagem para o ar, etc. Tem um custo, não é todo mundo, a não ser que o cara tenha uma rádio pirata, mas é fácil de detectar e é difícil do cara também ter um alcance. Então, isso tudo é muito caro. Então, isso foram tecnologias concentradoras de ideias. E a gente passou aí um longo período com essas tecnologias sendo as tecnologias que informavam a sociedade. A característica de uma tecnologia, de uma revolução cognitiva, é quando você introduz uma tecnologia na sociedade que quebra isso. Por isso que chama de reintermediadora. Por quê? Porque ela descontrola as ideias. Quando você descontrola as ideias, e é isso que aconteceu em 1450, na sequência você tem revoluções. Revoluções tanto na economia, quanto na política, como na sociedade. Então a gente não vai escapar disso. Você que é um estudioso, dá pra gente saber, você pode se antecipar, lógico que você não é adivinhão, pitoniza, mas você pode adivinhar como poderia ser, ou como seria, como seria essa revolução? Olha só, do ponto de vista do cenário que a gente está vendo, e a gente já está acontecendo essa revolução em vários lugares. Eu vou dar para vocês um caso bem concreto, para não ficar uma coisa assim, que viagem é essa, etc. No Rio de Janeiro,
você tem um aplicativo de táxi, chama TaxiBit, que roda em São Paulo também. Então, para vocês terem a noção como é que a coisa E não é propaganda, hein? Vamos lá. Não é propaganda. Esse aplicativo, o modelo desse aplicativo é o seguinte: você pega o táxi, depois que você sai do táxi, você dá uma estrelinha para o motorista. Você vai falar, que besteira, tu dá uma estrelinha para o motorista. Tá, Nipo, agora me conta uma outra escola, você está falando de revolução. Está acontecendo uma revolução no táxi. Você vai conversar com o taxista que está usando, o que ele fala? Eu não posso mais ser o taxista que eu era. Por quê? Porque toda vez que eu acabo uma corrida, eu sou avaliado pelo meu passageiro. Então eu não posso mais tratar o passageiro do jeito que eu quero tratar, eu não posso ter qualquer carro, eu não posso dirigir de qualquer jeito, porque o consumidor avalia diretamente o taxista. Sabe o que aconteceu? E o taxista paga R$2 por cada corrida. Sabe o que começou a acontecer? Os taxistas começaram a sair das cooperativas, que é o modelo tradicional, o modelo hierárquico, Isso, o modelo radiotáxi. Né? E aí o que aconteceu? As cooperativas de São Paulo entraram com recurso na prefeitura contra os aplicativos, porque estavam perdendo a sopinha que sempre tiveram. E o passageiro, quando reclamava na cooperativa, olha só o mundo que a gente tem, para você ver como é que a gente... Nunca tinha... O passageiro, quando reclamava numa cooperativa, o diretor que atendia era eleito pelo cooperativado. Então ele não podia atacar o cooperativado. Então, se você pensar nesse modelo, esse aplicativo, ele arrebenta com todo o modelo. Essa hierarquia. A hierarquia toda. Então, se você colocar... E concentra poder e economia. Claro. Então, se você pegar isso e sacudir isso e espalhar na sociedade, você pensar estrelinha para político, estrelinha para médico em hospital, estrelinha para professor que falta aula, estrelinha para comunicador, estrelinha para qualquer coisa, o que você vai ter? Você vai ter uma virada de jogo do consumidor avaliando toda a prestação de serviço. Então essa mudança e essa possibilidade que a gente tem, ela vai quebrando. Isso está funcionando, já funcionando no Mercado Livre, já funciona nos sebos. Então você tem uma meritocracia em que você tem uma avaliação de cada negociação que você faz. Então é essa revolução que eu estou falando. A tecnologia permite o resgate da meritocracia. E a partir daí você começa a ter de baixo para cima uma avaliação que você não tinha possibilidade de ter. Você não tinha nem interlocutor. Ou é aquilo ou não é, né? E dane-se. Não, você que se dane. Não é assim em todas as áreas. É interessante isso aí. Vamos lá, vamos ouvir os ouvintes aqui. Não sei se eu vou cortar o baralho ou não, mas vamos ouvi-los, né? Maurício de São João pergunta, Henrique, quem é o mais cara de pau? Sérgio Cabral com os 7 helicópteros ou a Dilma com a sua política? É difícil. Thelma de Bangu, do que adianta? Muito boa, vai tudo bem. De que adianta o país ter um sistema presidencialista se a vontade da Dilma não é soberana? Precisa sempre do Senado e dos outros. Na verdade, você tem um sistema misto, né? Não é um presidencialismo puro, né? Você tem um parlamento. Não seria um ditatorial. Não seria ditatorial que você elege o presidente. Seria uma monarquia. Mais ou menos por aí. Só que não seria indicado, seria eleito. Mas eu acho que o que acontece é que o Palácio Planalto, e aliás toda a cúpula política no nosso país, né, prefeitos, governadores e mesmo parlamentares, presidentes, ministros, todo mundo ficou muito atordoado com o que aconteceu. E as respostas me parecem que elas estão completamente, né, fora do que é o simples que as ruas pediram, né? Não sei, a minha interpretação é um pouco essa, do ponto de vista político. Então você via cartazes de tudo, mas sobressair, olha, nós queremos o quê? Serviços públicos que funcionem, qualidade, quantidade, tudo mais, que é o que qualquer cidadão espera. Que é um padrão FIFA. Padrão FIFA, é o padrão Gostei FIFA. muito, foi o que você via muito nos cartazes, padrão aí, FIFA. Como não há resposta? Porque se você pegar o orçamento brasileiro, 45% dele agora, todo ano, nos últimos anos para cá, vai pagar uma tal de uma dívida que ninguém sabe muito bem o que é. Pagar juros e amortizações. O que restar, você paga de previdência social, o que sobrar, 0,00 Fora isso, toda a falcatrua, a política, a corrupção que a gente vive e tal. Então, os caras, como eles não têm resposta, ou eles não entenderam, também eu acho que é um misto, né? Aí fica isso, vamos fazer uma reforma política, vamos fazer um plebiscito, nada contra plebiscito. Do meu ponto de vista, acho até que essa questão tecnológica, ela facilita, ela não prejudica, muito pelo contrário. Não facilita. Facilita a possibilidade de se realizar plebiscitos até fora de prazos das eleições e tudo mais, não precisa ser casado. Agora, eu acho que os caras não entenderam, não querem entender, ou não sei, eu acho que... Henrique, Fala, Nepomuceno. O que eu queria dizer é o seguinte...
você tem uma conjuntura política, econômica, social no país, para você poder trabalhar com essa conjuntura, você precisa estruturar uma concentração. Quer dizer, o modelo que a gente tem político no Brasil hoje, ele só é compatível com a mídia de massa. Isso, concentrado. Exatamente. Entendeu? Quando você desconcentra a mídia e as pessoas passam, e tem dois fenômenos que acontecem que são interessantes com a chegada das mídias sociais, principalmente do Facebook. As pessoas começam a ter uma autoestima maior, porque elas estão conectadas umas com as outras, Elas e podem tocando opinar. e conversando, e elas se sentem mais pessoas do que a gente se sentia isoladamente. E a outra coisa que acontece é uma melhoria da taxa de percepção da realidade das pessoas. As pessoas estão... Porque quando você recebia uma mensagem na televisão, sozinho em casa, aquilo parecia que era verdade. Quando você recebe... Eu vi na Globo, não é assim que a galera diz? Eu vi na Globo. Deu no rádio. Deu no Jornal Nacional. Então o fragmento... Desculpa, Nepomuceno, o que não passava no Jornal Nacional não acontecia no Brasil. Exatamente. Então aquele fragmento que você coloca no Facebook, ele já vem com um comentário em cima. Olha que absurdo, olha que coisa bacana. E depois você tem 40 comentários. O que acontece? Você vai, ao longo do tempo... Mas tem um preguiçoso que só curte. Não, mas ele mesmo que ele curta, ele é obrigado a sair um pouco de uma determinada zona de conforto, porque ele passa a ouvir o tempo todo a opinião. Então, isso tudo que tem o McLuhan que faz o estudo da comunicação. Marshall McLuhan, o Papa da comunicação. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte: o meio é a mensagem. Isso. Ele diz assim: independente do que você vê na televisão, a televisão faz a sua cabeça. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: independente do que você faz no Facebook, o Facebook faz a sua cabeça. É verdade. Então, você está hoje, e aí o que eu acho que é interessante a gente observar é o seguinte: a revolução já aconteceu dentro das pessoas. Quando as pessoas dizem que o que ele está vendo lá fora não representa, o que ele quer dizer é o seguinte: olha, eu mudei, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu estou vendo coisas completamente absurdas na sociedade que eu não conseguia ver direito antes, que eu não estava empoderado antes. E agora eu tenho, além de tudo isso, a possibilidade de me articular com as pessoas para fazer as manifestações. Então, o que eu digo para você é o seguinte: a revolução já está em curso, ela já aconteceu na cabeça e no sentimento das pessoas. O que as pessoas estão querendo agora é transformar o que elas percebem dentro delas para fora. É incompatível o país que a gente tem hoje, o padrão FIFA, inclusive vou dizer para vocês, o padrão FIFA no resto do mundo já é incompatível. A FIFA vai ter que mudar o padrão FIFA, porque o que aconteceu no Brasil, ela não vai conseguir suportar uma situação dessa. Ela está fingindo que não aconteceu nada, mas você pode anotar que no futuro, quando ela for para um país, ela não poderia autorizar nunca você construir 8 estádios de futebol em lugares, por exemplo, como Manaus e Brasília. Pelo amor de Jesus, né? E autorizar isso, porque ela poderia dizer o seguinte: olha, vocês podem fazer os 8 estádios, mas eu tenho que autorizar aonde vão ser os estádios, de uma preocupação de sustentabilidade com os países. E ela não teve essa preocupação. Você pode anotar que ela não vai mais fazer isso, porque essas manifestações do Brasil acabou com o modelo do padrão FIFA que a gente tem hoje. Ô Nepomuceno, uma das coisas que eu queria dizer é o seguinte: quer dizer, achei muito interessante a tua análise e eu comecei a ver, claro, não é uma novidade, mas acho que é importante. Quer dizer, este padrão de comportamento político que a gente tem hoje ainda no Brasil, ele só é compatível com uma sociedade altamente concentrada. E aí, em tudo, né? Na comunicação, na política, na economia, em tudo. Em tudo. Que é realmente, a sociedade brasileira é um escândalo, né? Do ponto de vista do grau de concentração que a gente tem. Eu vou tentar condensar isso, porque eu acho que a gente discutia aqui ontem, né? Outro dia eu fui num lançamento de livro, aí vi uns colegas radialistas como eu, pessoal da velha guarda, não é? Mudou tudo. Tá tudo mudado. Tá? Não existe mais. Antigamente o que o comunicador falava, né, era o tornar comum, já que você está falando de McLuhan, né? Então mudou, a comunicação é outra, né? O que o tiozão da Globo fala, hoje muita gente não curte, contesta e tudo mais. Então não existe, mudou. Como a gente vai lidar? Ninguém mais que está aí, o politicamente correto, graças a Deus, vai pro raio que os parta. Eu acho que isso também, a rede, a tecnologia acabou, né? Aquele cidadão que não existe, né? O fingido, né? Porque o politicamente correto é o fingido, né? Não?
é o cretino, é o hipócrita, né? Então, quer dizer, eu vejo isso, não tem mais aquele, olha, mas fulano falou que essa... Não. Hoje não é só um que fala, né? Hoje todo mundo fala. Então, quer dizer, é muito interessante como a gente vai lidar, como... Quer dizer... Luiz, tem uma coisa que é interessante, é o seguinte, se você vai estudar essa pandemia em 1450... que foi igual à internet, a chegada do papel impresso, o que você vai ver? A estrutura do rei... Antigamente era pedra, depois é do tecido. O modelo monárquico, ele só era possível antes da chegada do papel impresso. Quando as pessoas lançam um papel impresso e as pessoas começam a receber informações e trocar informações, e elas começam a saber que o mundo não é exatamente aquilo que o rei dizia para eles, que não existia inferno, que eles não iam se eles falassem alguma coisa, que o rei não tinha sido escolhido por Deus, né? Que não tinha sangue azul, tudo isso foi construído. Aí você começa um processo que vai culminar em 1800, numa ruptura da sociedade, que começa em 1450. Então a gente tem que entender que a chegada da internet é um ciclo novo que a gente está trazendo, civilizacional, que vai nos levar, que eu chamo, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, a uma nova governança da espécie. E essa nova governança da espécie, ela vai acabar com o modelo que a gente tem hoje, que é sofisticado, que é o do líder alfa. O modelo de líder alfa que a gente tem... De quê? Do líder alfa. Líder alfa, que é o modelo que a gente tem desde que a gente saiu das cavernas, que é você ter uma figura centralizada, né? E a gente iria para uma outra governança. E sabe qual é o bichinho que a gente vai imitar agora? A gente vai imitar as formigas, né? A gente está entrando na governança da espécie, em que a tecnologia vai nos permitir a ser muito mais próximo das formigas do que a gente é hoje. Como é que funciona? Como é que é isso? Como é que é isso? A gente vai ser formiga. A gente vai usar a comunicação das formigas. Qual é a diferença da comunicação das formigas? A formiga, quando ela vê uma comida num determinado caminho, ela não sai gritando para todo mundo, achei comida. Ela deixa um rastro de comunicação. Ela deixa um cheiro. Então a mesma coisa, quando você vê um vídeo no Facebook e você curte, ali você está indicando aquele vídeo. E conforme vai aumentando o número de rastros, você vai identificando que aquele vídeo é melhor que aquele outro. É a única possibilidade que a gente tem de solucionar um conjunto de problemas sofisticados e complexos, criando um novo modelo de comunicação, que é o modelo da comunicação que eu chamo algorítmica, que você vai construir a possibilidade de uma pessoa comprar um produto e dizer, esse produto é bom, curtiu, deu estrelinha, etc. E isso vai criar um modelo novo em que você vai reduzindo a necessidade de ter líder alfas. Quando teve essa manifestação no Brasil, não sei se vocês viram, que teve um site no Brasil que chama Causas Brasil, ele mostrou o site, no site ele mostra todos os pedidos e as reivindicações das pessoas em balões que vão crescendo e subindo a partir das conversas do Facebook e do Twitter. Ou seja, aquele algoritmo conseguiu filtrar. Então não precisa dos líderes. O líder é o algoritmo que dá a informação. Sem comando era o grito. Sem comando. Dia 27. Sem comando. Sem comando. Sem comando. Onde é que vai chegar isso, hein? Ou depois você deixar uma pergunta no gancho, lá na Gira já está presente aqui. Logicamente, tudo o que faz rir faz chorar, né? É assim, não é isso? Facebook faz mais rir ou mais chorar? A gente volta já. Depende. Sim, legal você falar das possibilidades, se você tiver tempo aí, o que essa nova forma de lidar com a realidade vai permitir, né, do ponto de vista da intervenção do cidadão em relação à tal governança. Né, no bairro. Sem comando, sem comando. Você estava lá dia 27? Se encontrou lá? Não, a gente se encontrou antes, quando deu a porrada. Isso é legal, Paraná. 300 mil pessoas. Meu filho, Instagram, tum. Fala sério. Peraí. Dia 27 1 milhão de pessoas no Bola Preta. 2 milhões na Rio Branco. Peraí. Eu escrevi isso no meu blog. No dia 27 teve uma passeata aqui na Rio Branco. Não teve, acho que 30 mil, 40 mil pessoas. Disseram que tinha 5 mil, mas não tinha. Estava bastante. Mas aí tinha carro de som, coisa que nas outras já era mais. Aí formaram na terça-feira um tal do comando, que tinha decidido lá entre os comandantes que todo mundo iria até a sede da FETransport, que é ali onde tem o edifício da Cândido Mendes. Assembleia 10. Aí, muito que bem, chegou na Cinelândia, não vou discutir, né? Ele achou que não tinha que ir. Porque tem polícia, porque tem como se funciona isso. Unidade do movimento.
Qual era a pergunta que você deixou no mais esqueci? 1h mais 35 minutos, com a presença, ele aqui, doutor em Ciência da Informação, Carlos Nepomuceno. Antes, atendendo os ouvintes aqui, a pergunta é que o Facebook faz mais rir ou mais chorar? Faz rir, faz chorar, Henrique. Né? César de Jacarepaguá, não adianta nada a Dilma reclamar de espionagem se o nosso governo cede expressões do governo estrangeiro. Rapaz, isso teve uma votação do Congresso Nacional, se não estou enganado, foi na Câmara ontem, foi um pedido de uma solicitação de desagravo em relação a essa situação, apoio ao governo e tal, foi puxado até pela liderança do PT, condenando, né, esse negócio de espionagem e tal. Aí diz que 86 parlamentares votaram contra. Estão a favor da espionagem. Estão a favor, tem que fazer mesmo, acabar com esse negócio. É incrível, esse é o Congresso Nacional. Tem perguntas aqui para o Carlos Nepomuceno também. O Marcos de Niterói, FHC, foi o governo que privatizou as teles e entregou a Vale do Rio Doce e o PT. O governo está entregando os campos de petróleo e gás. É um pouco tarde para essa turma falar em soberania nacional. Fora os aeroportos também. Antes nunca do que tarde, né, Laranja? É verdade. Não é? Portos e aeroportos. Abel da Pavuna, mandem um abraço para o Nepô. Nepô é você, né? Vulgo Nepô. É. O programa está excelente. Nepomuceno, Facebook faz mais rir ou mais chorar? Só não vale dizer depende. Não, ele faz rir e faz chorar. O Facebook é a praça. A praça do interior, em que você ia na sexta-feira, que você ia encontrar as pessoas, tem gente chorando, que perdeu o parente, tem gente rindo que está namorando a namorada imperfeita. Então está tudo ali no Facebook. O Facebook tudo agora. O que a gente tem que entender é que o Facebook, aí a gente vai voltar naquela discussão que a gente está fazendo, aquela história do McLuhan. O Facebook está, e aí eu estou falando das mídias sociais, está mudando o cidadão permanentemente. Nós somos hoje, quem frequenta o Facebook, que está lá, não é mais a mesma espécie humana, porque nós somos uma tecnoespécie. A gente acha que o ser humano é uma espécie animal como qualquer outra. A gente vive numa tecnoespécie, numa tecnosociedade, numa tecnoeconomia, nós temos um tecnoego. Quando muda a tecnologia, você muda a sociedade, o ego, a economia, a política. Nós somos reféns da tecnologia. Eu não sei se são os meus amigos, parece que todo mundo é maravilhoso, bacana pra caramba no Facebook, é assim. Eu não sei se são os amigos meus ou se é... Não é isso? Os caras só botam umas frases de efeito bacana, inclusive eu. Citando, não sei o que. Não é que, isso? Citando tal e... Mas você pode reparar o seguinte, quando você faz um comentário no Facebook, às vezes o comentário, o teu post, ninguém curte nada. O cara está dizendo uma dica para você, olha, não bateu. De repente o outro, já são 50 comentários. É essa a diferença. Essa estrutura que é a microliderança. Você não é líder porque você é você. Você é líder porque você está falando uma coisa interessante naquele momento. Naquele momento você é um microlíder. No momento seguinte que você já achou que está com a bola cheia, o cara diz para você, não, você já não é mais. Já não é mais, é. Então é esse exercício que nós estamos praticando no Facebook. E quando as pessoas falam assim, cadê a liderança? A liderança no Facebook é assim, um dia você é líder, amanhã você não é. Quem que faz isso? As famílias. Mas eu cara, a gente está falando de Facebook, é uma revolução. Ah, estou indo tomar banho. E daí? Ninguém curte. A não ser que seja aquela... A não ser que seja a menina que vai tomar banho com ele, né, cara? Aí, ó, estou indo tomar banho e vou transmitir agora. Comprei 5 cervejas Zebu e gostei. E daí? Mudou o mundo? Agora, tem uma coisa, eu vou dar... o radialista que não é vaidoso não pode ser radialista. Né? Eu postei uma foto que eu fiz 22 anos de casado. Então, fui comemorar na Lagoa com a minha mulher, que eu amo e tal. Sem comentários, não, né? Mais de 100 curtições e mais... Não pensei nisso tudo. Estou falando sério, não estou dando aqui do falso modesto. Não pensei. É o quê? É o casamento que hoje é difícil chegar a 22 anos de casado. E aí o pessoal... Eu achei sintomático pra caramba. Tô falando de mim porque é uma experiência, você falou, curtiu não sei o quê. Quer dizer, você bota uma coisa
Uma laranjeira, e eu não esperava isso. Eu não esperava. Sabe aquele. Você bota porque você quer algum comentário, claro, quer um ego e tal, mas estava um dia bonito, mas não esperava isso tudo. Quer dizer, eu atirei no que vi, acertei no que não vi. Porque eu acho que as pessoas, e aí você vai aos poucos, né? Quer dizer, as pessoas vão te dando uma referência em relação a coisa que você não tem no dia a dia. Você acha que você está colocando uma coisa super engraçada e as pessoas não acham engraçado. E está botando uma coisa normal, que eu acho que algumas 10 pessoas iam curtir, 100 curtiram. Pois é, então eu acho que tem aí uma coisa que eu acho que é essa sociedade que a gente está se preparando, e aí a gente tem um primeiro modelo, a gente está na pré-sociedade, na proto-sociedade, uma sociedade que ainda está se iniciando, em que você diz assim, você não tem uma liderança formal. A pessoa vai colocando coisas e aquilo vai ganhando relevância ou não a partir do relacionamento que as pessoas estão dando. Então o Nepomuceno, ou você, o Henrique, ou o Luiz, né, o Laranjeira, ele não é importante por ele. Ele é importante, né, a partir do momento que ele está, como é o nosso caso do motorista de táxi. Amanhã o cara brigou com a mulher dele, ele começa a dirigir que nem um maluco, as 5 estrelinhas começam a cair. Então ele tem que ter uma excelência permanente para ele continuar, digamos, tendo essas estrelinhas e a curtição. Ô Nepomuceno, vamos transferir isso um pouco para o plano da política, mais objetivamente. Sem comando. Sem comando. Aliás, essa história de sem comando foi engraçada também, porque se tem gente no meio, né, no meio sindical, popular, da esquerda, que não entendeu isso e continua no alto dos carros de som querendo determinar o que as pessoas embaixo vão falar, vão fazer e tudo mais, parece que do outro lado muito mais. Quer dizer, o sintomático é que em uma dessas manifestações o comandante da PM estava procurando com quem negociar o trajeto e não conseguia, porque não tinha. Quem é o seu líder? Não tinha. E agora, o outro lado da moeda, quer dizer, existe todo um lado conservador, que é o status quo, que é quem está aí, governante, essa galera toda, os velhos grupos empresariais, enfim, e que vamos chamar assim, vão conspirar contra isso. Como é que vai ser? Existe possibilidade hoje de regulamentar? Eu estou vendo até no Facebook, não, porque o Facebook vai passar a cobrar, e essas coisas, quer dizer, existe uma forma de limitar essa nova forma de se... Eu acho que isso aí está no Facebook, isso é um grande boatão, né? Porque senão eu sei que mas enfim, Facebook teria... Mas existe essa possibilidade? Não existe. O que existe hoje, o que tem hoje, Henrique, eu vou fazer aqui uma coisa que as pessoas... eu digo para você o seguinte, hoje nós estamos entrando, como a gente entrou na época de 1450, em 1450 você tinha 2 grupos na sociedade lutando politicamente. Você tinha a velha ordem, que 1450 é o papel, sempre a chegada do papel impresso. Você tinha naquele momento a estrutura do rei, todos os interesses agregados ao rei. Tá? Tudo se resumiu ao palácio. Era um palácio e era um modelo de governança. A luta, naquele momento, qual era? Era um novo modelo de governança que era a república. Todas as lutas que aconteceram a partir de 1450 até 1800 foram lutas republicanas. As lutas que nós temos hoje, as pessoas falam, o pessoal da direita estava na manifestação, o pessoal da esquerda. Esse conceito da esquerda e direita, que nasce em 1800, a partir de 1800, com a chegada do capitalismo, com a consolidação do capitalismo, ela não é mais. O que a gente tem hoje são as organizações tradicionais, com a série de interesses dessas organizações, com o modelo político que a gente tem hoje, com a estrutura de modelo que a gente tem hoje, com toda a estrutura que a gente tem do capital, da Bolsa de Valores, e um outro modelo descentralizado de uma nova república que vai resgatar a capacidade das pessoas poderem administrar 7 bilhões de pessoas no mundo. Então a luta que nós temos hoje é da velha e da nova ordem, né? As pessoas que querem descentralizar, que é o TaxiBit, é o aplicativo do táxi, e a cooperativa que não quer. Se a gente não entender a luta política de hoje... A cooperativa vai perder. A cooperativa vai perder, como o político vai perder, como toda a estrutura vai perder. Sabe por quê? Porque ela não é eficaz. Ao longo do tempo, ela não vai conseguir ser eficaz. Então, o que a gente tem que entender hoje, Henrique, é que a gente está vivendo uma luta política, né, que é igual a de 1450. E quando eu falo assim, qual é a perspectiva que a gente... Qual é a perspectiva que a gente tem para o futuro? A gente tem uma perspectiva do futuro, é o seguinte, a gente tem que construir hoje modelos de representação política neo-republicanas. É aprofundar a democracia, entendeu? Então, quem quer aprofundar a democracia? Não entra nessa discussão, porque é de direita ou de esquerda mesmo. Você quer aprofundar a democracia? Vamos aprofundar a democracia no Brasil? Vamos às ideias. Né? Porque as pessoas têm uma visão de que a corrupção é assim... Existem políticos bons e políticos ruins. E aí o político bom não é corrupto e o político ruim é corrupto. Não é isso.
O modelo que a gente tem hoje de governança da sociedade e da política que a gente tem hoje, ela é corrupta no modelo. Foi a grande ilusão do PT. O PT achou que ele era um partido melhor que o dos outros. E quando chegou lá, ele se entrou no mesmo negócio. Porque o sistema é mais forte que o ser humano. Entendeu? E o que a gente precisa? A gente precisa rever o sistema. E a gente não pode agora aceitar que a gente continue nesse sistema, nesse modelo que a gente tem. A gente tem que fazer uma revisão do sistema. A gente tem que botar estrelinha nos políticos. É esse o caminho que a gente tem que fazer. É pegar esse modelo que a gente já está vendo hoje nas startups dessa garotada e colocar isso na política. Olha só, então responde aqui, ó, a Lígia do Lins. Nepomuceno, por que as pessoas xingam tanto os artistas e os políticos no Facebook? Porque o artista e o político, ele representa a velha ordem. Ó, bacana. É a velha ordem. Vai passar. Que concentra a vaidade, o poder, essa coisa toda. Sabe por que a velha ordem vai passar? Porque tem um fato aí que eu acho que é o final para a gente poder avaliar essa conjuntura. Toda a minha avaliação eu cheguei numa conclusão muito simples, que é a seguinte. Quando a gente fez a Revolução Francesa em 1800, tinha 1 bilhão de pessoas no mundo. 1 bilhão. Nós saímos de 1 para 7. Não temos condição de administrar uma espécie humana de 1 para 7, mantendo o mesmo modelo de governança. O ser humano é um ser abusado. Você vai ver o seguinte, todas as espécies animais não podem crescer de um determinado tamanho. O leão não pode crescer, o lobo não pode crescer. Por quê? Porque se ele crescer muito em termos de tamanho, de espécie, eles entram em colapso. Isso. E o ser humano, ele inventa tecnologias para resolver o problema do aumento da população. Agora, chega um determinado momento, que vem com a revolução cognitiva, que você vai melhorando as tecnologias, mas chega um determinado momento que você tem que criar uma nova governança. Essa nova governança que a gente está criando agora é a governança que a gente vai usar os algoritmos para fazer a gestão da sociedade, né? Em que a gente vai criar grandes plataformas para resolver esses problemas. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um ajuste sistêmico, um macro ajuste sistêmico para a espécie humana viver com 7 bilhões de pessoas de uma maneira com mais qualidade. O ser humano é abusado, eu gostei disso. É abusado, inclusive, não só no tamanho, questão de número, como também na altura. Foi o único ser que cresceu 14 centímetros em 100 anos. O ser humano era baixo, antigamente todo mundo era baixinho. Né? E a gente agora saltou. A perspectiva de vida dos nossos filhos é de 100 anos. Continua do mesmo tamanho, o urso. Tem urso agora que não enfrenta mais ser humano, porque perde. O cara é grande, forte, não é isso? O Anderson Silva sem chavecada, dá-lhe um golpe. Rapaz. Eu gostei dessa. Olha só, o Carlos Henrique Nova Iguaçu, o Facebook é coisa de desocupado, porque quem trabalha não tem tempo para ficar no computador. É verdade? É verdade, eu acho que a gente tem uma exclusão social, as pessoas que estão fora, e é por isso que esse movimento todo foi um movimento de classe média, né? Mas eu acho que é importante perceber o seguinte: a classe média, sempre foi a classe média e sempre será a classe média que gera inovação na sociedade. Todos os grandes pensadores do mundo eram pensadores de classe média. O PT é filho da classe média. Então, sem a classe média, a gente não vai ter inovação. Então, a saída que a gente tem hoje, tudo bem, as pessoas quem está no Facebook quem trabalha não está no Facebook, apesar de que tem muita gente que trabalha que está no Facebook. Agora, o que acontece é o seguinte, todos estaremos no Facebook. Agora a gente já está começando a desenvolver aplicativos para ônibus, para controlar motorista de ônibus, a gente está desenvolvendo aplicativo para poder controlar lojas, etc. E a pessoa num celular, às vezes até simples, que não precisa nem estar conectado à internet, vai poder fiscalizar também as pessoas. Luciano, agora eu quero você vai ter que me responder essa pergunta. Vai ter. Né? O político é da velha ordem, o artista é velha ordem, a gente está aqui no campo das ideias falando. Agora, eu quero chegar na frente da nova ordem. O que eu faço? Quero chegar na frente dessa galera aí. Quero ser o bambambam. Quero chegar na frente. Como é que é essa nova ordem? A nova ordem... Eu tirar proveito disso. A nova ordem é quando você se integra, né? E você aceita. E eu acho que essa que é a grande questão, né? E essa que é a grande dificuldade, principalmente, né, da velha ordem, e é uma dificuldade nossa, porque a gente é a geração de passagem, né? O nosso tecnoego, vou dizer dessa maneira, o nosso tecnoego é um ego construído numa
ecologia, em que a gente referenciava uma série de coisas. Eu dou aula há muito tempo, eu vou dizer para vocês o seguinte, o que eu tive que aprender na sala de aula? Eu tive que aprender na sala de aula que eu não podia levar os conceitos junto com o meu ego. Porque os conceitos mudam tão rápidos. Se eu chegasse para os meus alunos e falasse, olha, é assim que funciona, certamente ia chegar alguém na sala de aula e dizer, não, não é bem isso não. O Google, não sei aonde, etc. Então o que eu tive que construir? Eu tive que construir um novo tecnoego. Qual foi? Eu levo a discussão em sala de aula, as questões que eu estou trabalhando são questões líquidas, em que a gente vai conversando e vai construindo. Eu tive que mudar a minha maneira de trabalhar. As palestras estão mudando. Então o que a gente tem que fazer? A gente agora, quer dizer, os responsáveis, digamos, né, os microlíderes, eles não podem ser microlíderes que são donos da verdade. Eles são, né, eles têm verdades versionadas, verdades periódicas, verdades, digamos assim, temporárias, em que quando eu vou conversando com você, eu vou evoluindo do meu aprendizado do que criar a realidade. E é por isso que você não vai poder se apropriar de nada disso. Se eu bem entendi, essa apropriação, ela é coletiva ou ela é minha. Então, aonde você se integra? Você se integra como? Você se integra no momento em que você deixa de ser o dono da verdade. A partir do momento em que você entra na jogada isso aí da troca. Vai ser difícil. Na troca. Você entra na troca, em que você vai trabalhar na troca. E aí, quando você trabalha na troca, você fica flexível para trabalhar em rede. A possibilidade que a gente tem que trabalhar em rede é essa. Você aceitar que a cada vez que você for interagir com alguém, aquilo que você está pensando é passível de mudança. Uma coisa que eu acho bacana em relação à comunicação, é que a gente tem uma visão de comunicação meio esquisita. Porque a gente acha que comunicação é eu dizer e você escutar. Só que comunicação significa o seguinte, eu digo para você uma coisa e estou pronto para mudar a partir do que você me diz. Isso é comunicação, é o diálogo. E a gente, na verdade, quando fala em comunicação, a gente pensa em monólogo. Eu digo para você e você escuta o que eu estou dizendo. É porque a gente também sempre vê, a comunicação é a manipulação, não é? A versão do fato, a gente aprendeu isso. A versão vale mais do que a verdade, né? A versão do fato. Isso quer dizer que os assertividade, estão todos a assertividade é uma coisa que a gente luta muito na comunicação. Você ser assertivo, porque normalmente você é muito mais manipulador, é claro, do que assertivo. Dá um exemplo onde as coisas se encontram. O mesmo governo do PT, eu nem discuto se é mais de esquerda, se não é, eu já não estou entrando lá, mas que um dia se disse de esquerda, financia, né, o monopólio da comunicação através de verbas públicas, repassando em termos de televisão mais de 65% para o grande monopólio que é a Rede Globo. Como é que eles se encontram? Henrique, do jeito que vai, o Google vai comprar a TV Globo. Você acha? Tomara. Ouve o que eu estou falando. O Google vai comprar a TV Globo. É só um canal que é o seguinte, quando alguém faz muito dinheiro e alguém não consegue mais fazer dinheiro, o que acontece? Quem fez muito dinheiro acaba comprando quem não fez. Exato, é a lógica. Então, é assim, a velha ordem não consegue se reciclar. Eles não conseguem entender qual é a nova perspectiva. Eles estão se fechando. O que o Google faz? O Google, o que ele está fazendo? Ele está se abrindo o tempo todo. Venham usar o meu Gmail, venham usar o YouTube. Por quê? Porque ele quer conhecer você, que quanto mais ele te conhece, mais ele coloca um anúncio personalizado para você. O que está fazendo a nossa mídia? Vamos nos fechar porque eu quero vender conteúdo fechado. Ou seja, ele está querendo vender para um cara que não vai mais comprar dele, a garotada não vai mais comprar dele. Então ele começa a ir para o bolsão. Ele vai começar a comprar, ele vai querer começar a vender coisas para o passado. Ele vai começar a vender cada vez mais, está aumentando a faixa etária das pessoas que estão comprando a velha mídia. E a garotada não está comprando. Então, quer dizer, qual é a tendência que vai acontecer? A tendência forte que a gente tem, se continuar esse quadro, é o Google comprando toda essa mídia aí e não vai comprar nem para fazer jornal, não. Chegamos ao final. Paulo da Pavuna Henrique, eu como petroleiro, estarei na passeata amanhã. E meu sindicato estará dentro do Edise. Vai dar nada. Eu vou estar lá na passeata. Eu conheço o Sindipeto. Mas... Não sou procurador do Sindipeto, não. O Sindipeto vai estar na rua. Não, com certeza. Eu também vou estar lá agora. Não quero ter aquela atitude passiva, né? De ficar lá repetindo todas as palavras de ordem que os caras lá de cima vão dizer, né? Henrique, você está usando muito o Facebook, hein, cara? Sem comando. Luciano, obrigado por essa aula. Dá um endereço aí pro o pessoal que quiser saber mais informação, eu tenho um blog que chama nepo.com.br, nepo.com.br, que dá o link para o meu canal do YouTube, que eu coloco todo dia vídeos novos, etc. E o meu Twitter, @cnepomuceno. Bacana. Não se dá mais telefone agora, não, né? Não existe mais isso. É coisa do passado, da velha ordem.
É isso aí, velha ordem. Chegamos ao final. Continue com a gente aqui na Tropical. Obrigado, Laranjeira, que ficou como eu, de boca aberta. Ouvindo aqui a aula do Nepomuceno. Muito obrigado. Continue com a gente na Tropical. Por hoje é só. Amanhã tem programa e a gente volta com muita saúde, se Deus quiser. Até lá.